Olá, que prazer chegar aqui até a sua casa, até a sua vida, a sua família no dia de hoje. E nós chegamos com o programa Sara Uberlândia e desejamos que o nosso programa possa fazer diferença aí na sua vida, para melhor, te abençoando a sua casa. E nós estamos falando aqui sobre o preço da porção dobrada, o preço da unção de Deus que traz a bênção dobrada na nossa vida. Você já pensou bênção dobrada na área financeira, bênção dobrada na área da saúde, né? É isso que Deus tem para nós. E eu quero que você veja aí um versículo bíblico do profeta Isaías, capítulo 61 e o versículo 7. Veja aí comigo, diz assim, olha: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Glória a Deus. Por isso, na vossa terra tereis o dobro, possuireis o dobro. Então Deus, Ele nos mostra na sua palavra que Ele tem para nós medidas diferentes, né, de bênção na nossa vida. E aqui está falando de porção dobrada. Agora, qual é o preço? Como que nós conquistamos? Quando eu falo de preço, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando qual é como que nós vamos conquistar, qual é a maneira que nós vamos atrair essa bênção de Deus, essa porção dobrada de bênção na nossa vida, na nossa casa, na vida de um filho, na vida de um ente querido. Como que nós vamos atrair isso? Pois bem, esse é o tema da nossa mensagem, é isso que nós pregamos aqui na Sara Uberlândia, e é isso que você vai ver hoje na segunda parte dessa mensagem que eu preguei aqui na nossa igreja. Eu espero que essa palavra te abençoe. O programa vai seguir, você vai ter testemunhos, vai ter nossas chamadas e vai ter essa palavra. E daqui a pouco eu volto para a gente orar juntos. Até daqui a pouco. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas curas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Redes, aconteça o que acontecer. Não se esqueça, porque Deus soprou no ouvido da Brendinha lá na Disney, antes de tudo acontecer. Deus usa a Brendinha por 2 anos e 10 meses. Eu entrei dentro do carro e ela na cadeirinha, ela falou assim: eu estou podre, mas eu não vou morrer, eu não vou morrer. E a Ludmila Feber falou: se apegue nessas palavras que Deus soprou no ouvido da Brendinha. Aí nós fizemos uma oração. O irmão Andrei, aqui de Uberlândia, um grande homem de Deus também, ele foi lá em Belo Horizonte ficar comigo. Minha esposa ficava no hospital, eu ficava em casa sozinho. Ele saiu daqui, foi lá ficar comigo, jejuou comigo. Nós fizemos uma oração naquela noite e fomos dormir. 5h45 da manhã, toca o telefone lá da UTI, que a Brendinha estava tendo 2 convulsões, passando muito mal. Minha esposa acordou chorando, levantou chorando. Eu deitado na cama ainda, comecei a clamar: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E levantei clamando: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Naquele dia nós começamos o jejum de Daniel. No 10º dia do jejum,
A Brendinha saiu da UTI, tomando Guaraná e comendo McDonald's. E graças a Deus, fazendo bagunça, correndo, pulando. A amiguinha dela, quando vai lá em Belo Horizonte, eu falo bagunça mesmo. Sobe em cima do sofá. É melhor a criança fazendo bagunça do que no hospital. E quantas plaquetas ela tomou, quanto sangue ela tomou. A gente estava lá na Disney, no dia que ela falou, tô podre, mas eu não vou morrer, eu não vou morrer. Nós levamos ela no hospital, em meia hora. As enfermeiras falando em espanhol, perguntou se tem alguém com câncer na família. Aí leva ela para dentro do tubo, tira raio-x da cabeça, não sabia o que estava acontecendo. Depois descobriu que ela estava com leucemia. Mas Deus usou a boquinha dela para falar que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Na minha casa estava faltando alimento, que a palavra de Deus já não tinha mais as armas, que era o jejum e a oração. E eu estava de férias aqui em Uberlândia. Fiquei mais de um mês sem ir na igreja. Eu fui um dia que eu encontrei pastor Alvo, encontrei ele na rua e fui de vergonha. Naquela noite, Deus usou um irmãozinho muito simples falando assim, olha, Deus está falando que é para você jejuar tantos dias e para você acordar nas madrugadas tantos dias. Eu falei, vou fazer isso nada. Mas eu tive que fazer, acho que triplicado. Quando a coisa apertou, eu tripliquei o jejum, tripliquei as noites acordadas na madrugada, buscando a Deus e clamando a Deus pela vida da Brenda. Interessante que um dia Deus me acordou também, e Deus usa a gente. Eu orei pela vida daquele Pedro Leonardo, e Deus operou um milagre na vida dele, que foi um milagre. Então quando Deus fala algo com você, siga aquilo que Deus falou. O pecado não vale a pena. Eu não abro mão da minha salvação e não abro mão das bênçãos que Deus tem para minha vida, para minha casa, para minha família. Não abro mão. Eu tinha um hábito muito feio que era mentir. Dar o famoso miguezinho, né? Como diz aí no futebol, dar aquele migué. Muitas das vezes pegava o telefone, não fala que eu não dou, não posso isso. Eu mentia para agradar alguém. Não posso fazer isso porque eu tenho um compromisso X. Mentira, estava mentindo. Hoje eu prefiro magoar a pessoa, falar assim, olha, eu não posso porque eu vou ficar com a minha família aqui. Você pode ir ali? Não, vou estar com a minha família aqui, assim, eu falo a verdade, eu magoo a pessoa, mas eu prefiro agradar a Deus. E a gente aprende essas mentirinhas, sabe com quem? Com pessoas do nível espiritual mais do que o nosso. A gente acaba fazendo e acha que aquilo é normal, mas não vale a pena. O pai da mentira é o diabo. Quando você mente, você é filho do diabo. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ninguém pensa ao Pai a não ser através de Jesus. Eu creio que Deus está falando contigo essa noite aqui. Corta aquela brechinha, aquela pequena que você acha que para Deus não tem pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Vale a pena servir a Deus. Porque ele agiu, porque ele obedeceu, porque ele creu, ele recebeu a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É o carimbo de Deus, é Deus aprovando, é Deus falando, meu filho, a bênção que você precisa, eu te enviei, está aqui, ó.
Toma a bênção que você necessita. A justiça é Deus fazendo na nossa vida aquilo que nós cremos e aquilo que nós pedimos para Ele. Posso ouvir um amém seu? Não importa o tamanho, não importa o que seja. O problema não é Deus, o problema é o tamanho da nossa fé. O problema é o quanto nós cremos, se nós vamos crer ou se nós não vamos crer. Eliseu foi ousado, eu quero porção dobrada. Meu irmão, esse ano, cada dia você tem que amanhecer, acordar, levantar, falar: bom dia, Senhor, hoje é o dia da porção dobrada. Isso de manhã, a hora que você levantar. Durante o dia, você tem que ficar pensando nisso. Hoje, esse dia é o dia da porção dobrada. Sabe, você tem que dormir com esse pensamento, você tem que acordar com esse pensamento, você tem que conviver diariamente com este pensamento, e você precisa alimentar a sua fé na célula, no culto, lendo a Bíblia em casa, orando, para que você possa conquistar aquilo que Deus tem para você. Você não pode deixar a sua fé se abater, você não pode deixar a sua fé diminuir, você, pelo contrário, a cada dia você tem que alimentar ela para que ela se robusteça e se fortaleça, e você declare a palavra e na direção daquilo que você quer conquistar. E querido, Deus vai fazer isso na tua vida. Falando sobre oração, essa semana é a nossa semana de santificação. Hoje nós tivemos oração aqui, ontem nós tivemos, hoje, 18h30 às 19h30, amanhã, quarta, quinta também. Amanhã nós temos oração pela manhã, toda quarta-feira nós temos oração aqui às 7 da manhã. Você é nosso convidado também. Quem pode vir de manhã, venha orar de manhã, das 7 às 8. Se você não pode, venha no final do dia, 18h30 às 19h30. Sexta-feira nós não teremos nesta semana, porque sexta-feira nós já abrimos o congresso, a celebração, né? Então sexta-feira, no horário que estaríamos aqui orando, já estamos com a abertura, já teremos aqui o Regis Danés dirigindo louvor. Então essa semana muda um pouco a nossa sexta-feira. Inclusive a vigília, nessa sexta-feira, nós não teremos, porque a celebração vai até o horário da vigília, quase perto do horário da vigília. Mas, querido, a questão é, você precisa alimentar a sua fé. Amém? Para que a sua fé seja uma fé operosa, uma fé que traz resultado na sua vida. Então, a pergunta é, o quanto eu posso crer? Eliseu creu o suficiente para receber a porção dobrada de Deus na vida dele. Ele creu o suficiente para pagar o preço de deixar tudo aquilo que poderia impedi-lo. Nem todos nós somos chamados para deixar o nosso emprego, para botar fogo nas nossas coisas e consagrar para Deus. Nem todos nós somos chamados na mesma intensidade que Eliseu. Mas todos nós somos chamados para estarmos perto de Deus, querido. Nós temos que organizar nossa agenda, nós temos que organizar nossos horários, nós temos que ter condições ao longo de todas as semanas do ano, de separarmos tempo para estar na casa de Deus, separarmos tempo diariamente para a leitura da Bíblia, para a oração, separarmos tempo para participarmos de evangelismo, para visitarmos pessoas com o fim de levar uma palavra de Deus para elas, de levar a mensagem do Evangelho e atraí-las para a presença de Deus. Precisamos estar vinculados numa célula para trazer as pessoas para a nossa célula. Então, todos nós temos que organizar a nossa agenda de tal maneira que nós tenhamos tempo de servir ao nosso Deus. Amém ou não? Isso é importante. Isso alimenta a nossa fé e a nossa capacidade de crer. Vá comigo para Hebreus. Hebreus é o capítulo da fé. Capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Você que me assiste aí pela TV Gênesis, você que participa do programa Sara Uberlândia, ou você que está assistindo agora pela internet, ao vivo, o Senhor te abençoe e te fortaleça. Essa palavra é uma palavra para fortalecer a sua fé e o seu coração. Hebreus capítulo de número 11, eu quero te mostrar primeiramente o versículo 1. O versículo 1 nos mostra o que é a fé. Diz assim, a fé é a certeza do quê? Das coisas que se esperam. Então você não tem ainda, você está esperando ter, mas você já tem uma certeza no seu coração. Isso é fé. Para a gente chegar nesse nível de fé, isso é uma construção. Isso é uma construção. É quando nós chegamos diante de Deus e pedimos algo para Deus, e nós tomamos posse disso no nosso coração. Nós temos certeza que Deus vai nos dar. Amém? E o restante do versículo diz assim, então é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem.
Você não vê ainda. Você não viu a concretização daquilo na tua vida. Mas você já creu, você já tomou posse. E Deus, Ele viu o seu coração. Ele vê a sua fé. Agora, querido, muitas vezes entre o crer e o tomar posse, existe um tempo. Muitas vezes a gente crê hoje e já recebe hoje ou até amanhã, rápido. Mas tem situações, tem alvos, tem objetivos da nossa vida, que você creu hoje, você começou a declarar hoje, mas talvez vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Depende do que seja isso que você está pedindo para Deus. E o grande desafio é você continuar crendo até que a bênção se torne realidade na tua vida. Glória a Deus! Esse é o desafio. Então, quando você ora e começou a declarar a sua fé, você já creu, você já tem certeza e convicção, mesmo que aquilo ainda não está na tua mão. Foi assim com Eliseu. Eu quero porção dobrada. Ele já tinha construído dentro dele uma fé para pedir porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Olha, ele não está pedindo aí uma coisa material, ele está pedindo algo espiritual. O que ele pediu é: Elias, eu observei que tem uma unção de Deus na tua vida, tem uma graça de Deus na tua vida, e eu quero o dobro disso na minha. Eu quero o dobro na minha. E como é que a gente pode medir se isso aconteceu de fato ou não? A história nos diz. Elias fez 8 milagres. 7. Eliseu fez 14. Quando foi o último milagre que Eliseu fez? Quando ele já tinha morrido, sabia? Sabia que no último milagre dele, ele já estava na cova? Ele morreu, enterraram ele. Aí alguém morreu, enterraram na mesma cova de Eliseu. Jogaram a pessoa lá dentro. A hora que ele bateu nos ossos do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Fala assim: Deus é demais. Deus é sobrenatural, queridos. Deus faz aquilo que homem nenhum consegue fazer, porque Ele é Deus, amém ou não? Então a fé, ela traz essa certeza inabalável. E o que Eliseu tinha de diferencial era isso: ele tinha fé no seu coração. Mas eu quero te mostrar aqui rapidamente ainda um outro homem de Deus chamado Moisés, aqui nesse capítulo mesmo, a partir do versículo, vamos começar no 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, olha, recém-nascido, ele foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Moisés nasceu num período muito difícil. Havia um decreto do faraó daquele tempo, ele estava no Egito, ele era filho de israelitas que eram escravos no Egito. E havia um decreto de faraó, porque o povo de Israel, que era escravo, estava se multiplicando muito. As mulheres israelitas, elas ficavam grávidas quase todo ano. E era aquele monte de filho. E o rei estava enfatuado de ver tanta gente, tanto menino nascendo. E ele falou: olha, todo menino do sexo masculino que nascer, falou para as parteiras, vocês vão matar. Nasceu, já mata logo. Se for mulher, deixa viver, mas se for homem, mata logo. Por quê? Porque ele temia que aquele povo se tornasse um exército mais forte do que ele e prevalecesse sobre eles. Tá, mas aqui diz que os pais de Moisés ocultaram Moisés por 3 meses, porque eles viram que o menino era um menino formoso. Eles falaram: nós não vamos matar esse menino, nós não vamos entregar para eles matarem. E eles não tiveram medo do decreto do rei. Sabe o que é isso, gente? Fé. Amém ou não? Isso é fé. É quando tem uma situação e você não olha para aquela situação, você não teme aquela situação, você olha para Deus, você sabe que Deus vai dar uma saída para você. Por mais aterrorizante que possa ser aquela situação, tem uma saída em Deus. E os pais de Moisés acreditaram nisso. Verso 24. Pela fé Moisés, quando o homem feito recusou ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó. Por quê? Moisés viu coisa maravilhosa na sua vida. Moisés sabia que ele tinha um chamado de Deus. E essa visão, quando ele entendeu isso, isso transformou a vida de Moisés, porque foi uma visão gloriosa de Deus na vida dele.
Ele falou, olha, né, eu não quero ser filho da filha de Faraó. Verso 25, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele falou, eu não quero ficar fora da vontade de Deus, por causa de glória humana, por ser chamado filho da filha de Faraó, príncipe dessa nação, né? Eu vou preferir ser maltratado com o meu povo. E ele abandonou aquela posição, ele era príncipe do Egito, filho da filha de Faraó. E aqui no versículo 26 diz assim, porque ele considerou o opróbrio de Cristo. Sabe o que significa essa palavra opróbrio? Vergonha. Ele considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, e tentando os egípcios foram todos tragados. Moisés, ele teve uma atitude de fé. Quando eu tenho fé, a minha fé me leva a ter uma atitude de fé. Isso é, eu sou movido, eu faço alguma coisa, porque eu tenho fé, eu acredito que Deus está falando comigo, eu acredito no desafio que Deus lançou para mim. Aleluia, glória a Deus. Aquela visão transformou Moisés. Quando ele era homem feito, depois que ele saiu do Egito, ele encontra com Deus na sarça. Uma sarça, a sarça é uma planta do deserto, pequenininha, rasteira, uma planta resistente, porque vive no deserto com pouca água. E Moisés viu aquela sarça, e a Bíblia diz que a sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Não era um fogo comum, era o fogo da presença e da glória de Deus que estava agindo naquela sarça, para atrair Moisés. Era a glória de Deus naquela sarça. Quando ele chegou para ver aquilo, ele ouviu uma voz do céu, e a voz falou assim, tira a sandália, porque o lugar que você está é terra santa. Ele tirou, e aí Deus falou com ele. E Deus deu desafios para ele. E ele falou, eis-me aqui, Senhor. E Deus usou a vida daquele homem. E ele foi um dos grandes profetas de Deus. Querido, Deus está chamando você para algo maior. Deus está desafiando você para coisas maiores. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, seja no seu casamento, seja na sua saúde, seja nessa cidade, seja em qualquer área, seja no chamado ministerial. Procure ouvir a voz de Deus. Abra o seu coração, fala, Deus, eu quero ouvir e eu quero obedecer. E a palavra é porção dobrada, em todas as áreas. Naquilo que você acreditar, naquilo que você crer e naquilo que você declarar, Deus vai agir em cima da tua fé, em nome de Jesus. Amém? Deus vai agir. E para encerrar, eu quero que você abra em Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Fala assim, escravidão. Não foi esse espírito que você recebeu, querido, para viverdes atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Fala assim, adoção. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O espírito de adoção é o espírito de Deus, é o Espírito Santo. Foi esse espírito que moveu Eliseu, foi esse espírito que moveu Abraão, foi esse espírito que moveu Moisés, e é esse espírito que move você e a mim, amém? Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Digam glória a Deus, querido. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, ele vai testificar com o seu espírito que você é filho de Deus. E o 17, olha que bênção. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Jesus. Se somos filhos, olha a progressão, se somos filhos, somos herdeiros. E somos co-herdeiros com Cristo. Você tem direito à porção dobrada por meio de Cristo. Seja você filho primogênito ou não, mas Jesus na cruz, Ele abriu para nós o direito de termos porção dobrada da bênção de Deus, que vai atrair
todo tipo de bênção e de milagre na nossa vida. A promessa de Deus é que para toda promessa dele, você tem o sim por meio de Cristo. Seja promessa de saúde, seja promessa de prosperidade, seja promessa de uma vida feliz, seja o que for, tudo que você for fazer, Deus está dizendo, você tem o sim, a bênção de Deus já liberada sobre a tua vida. Pode dar um glória a Deus? Aleluia! Amém. Na vossa terra possuireis o dobro. Olha que bênção. Por meio da fé, né? A fé, eu quero dizer para você, a fé ela é um elo de ligação entre nós, entre esse mundo temporal e o mundo espiritual. O mundo temporal é o mundo da matéria, é onde nós vivemos, nesse tempo da nossa vida. Mas a fé nos liga, nos une a Deus, que é espiritual, ao trono de Deus, que é um trono espiritual. Então, meu querido, minha querida, por meio da fé, você pode atrair a porção dobrada da bênção de Deus na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na vida de um filho, na sua vida financeira, enfim, em todas as áreas do teu viver. Pois bem, eu quero chamar você para o nosso momento de oração. Vamos crer por porção dobrada? Vamos crer por milagres de Deus nesse novo ano? Nós estamos só começando o ano, estamos no primeiro mês do ano e Deus tem porção dobrada para você. Essa é uma palavra profética que nós estamos declarando aqui na Sara Nossa Terra, em todo o Brasil, o ano da porção dobrada. E eu quero declarar essa palavra na tua vida. Pois bem, vamos orar? É momento de oração. Meu Deus, meu Pai, eu me uno agora a todas essas pessoas e declaro junto com elas que este ano, esta palavra profética, meu Deus, ela é liberada sobre nós e nós a possuímos por meio da fé, nós a chamamos à existência. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a graça, meu Deus, durante todo o ano, de continuarmos crendo, de continuarmos perseverando na fé, de continuarmos buscando do Senhor essa porção dobrada. Meu Deus, não deixa ninguém desanimar, não deixa nenhum dos teus filhos esmorecerem, mas que todos permaneçam firmes, motivados e animados por esta palavra. Abençoa agora cada vida, abençoa essa mãe, este pai, este filho, abençoa esta família, abençoa a cidade de Uberlândia, abençoa o Brasil, abençoa todas as nações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido, que o Senhor te abençoe tremendamente. Eu desejo que toda sorte de bênçãos venha sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, e eu estou te esperando aqui na Sara Nossa Terra de Uberlândia. Nossos horários: domingo de manhã, culto da família, 10 horas, às 18 horas, culto profético, culto de louvor, de adoração, às terça-feira, 19h30, culto de quebra de maldições, às quartas-feiras, culto da bênção, meio-dia, quinta-feira, culto da conexão, 19h30, sexta-feira, vigília, 22 horas, e sábado, culto do Arena Jovem, um culto para a rapaziada, para o jovem, é um culto abençoadíssimo. Está aí os nossos horários, Deus te abençoe, eu aguardo você e a sua família aqui, ou no nosso próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço.